Vamos receber aqui o deputado estadual policial antifascista, Leonel Hadi. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Dri, Rovai, toda a audiência aí da Fórum. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Já estamos aqui de carnaval, viu? Né? Ritmo da... Tivemos na sua cidade recentemente, aí encontramos amigos comuns, muito. Aliás, devem estar nos assistindo aqui. Um beijo para Lili. Tomamos um licor muito bom, né, Rovai? Lili, que é tua prima, né? Minha prima. A Liana é minha prima, isso. Bom, ela me trouxe aí um licorzinho muito melhor que o do Edgar. Não, estou brincando, o do Edgar é bom demais também. O Edgar aqui é o nosso ombudsman, que faz também licores maravilhosos. Na verdade, nem é ele que faz, né? Quem faz é a Anne, né? Por isso que é bom aquele licor. Já vai. Mas, Rádio, estou falando de licor aqui porque o carnaval está chegando. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Rio Grande do Sul, aí, como é que está, né? Depois, a gente não falou, depois das eleições, inclusive, uma eleição onde o Sebastião Melo, que depois de toda a tragédia ganhou uma votação bastante significativa, uma distância bastante razoável da Maria do Rosário. Ontem a gente viu a avaliação do Eduardo Leite, muito melhor que a do Lula no Rio Grande do Sul, né? Parece que caiu no colo do governo federal toda a tragédia do Rio Grande, Leonel. Na verdade, como o governo federal ele está distante, né? Ele está em Brasília. O que acaba acontecendo? Os recursos federais são operados pelo governo do estado, os recursos federais são operados pelo governo do estado, são operados pela prefeitura, e se dá a impressão de que quem está administrando, né, são os poderes locais aqui. Então, por exemplo, o governo federal perdoou a dívida por 3 anos que o Rio Grande do Sul tem, né, com a União. O que acontece? Sobrou mais recursos para o governo do estado. Bom, Eduardo Leite vai lá e faz proselitismo, dizendo que ele é um bom gestor, que ele está investindo aqui, que ele está investindo ali, entende? E as pessoas não vinculam que isso tem a ver com, né, uma posição do governo federal, do governo Lula. Então, é essa a realidade. Fora as outras questões que demoram tempo para serem resolvidas. Por exemplo, a situação do Minha Casa Minha Vida, das casas que vão ser construídas e que tem todo um processo de licitação, de compra de terreno, de regularização fundiária. Então, quer dizer, muitas coisas ainda estão em processo e existe aquela sensação de que o governo prometeu muito e entregou pouco, embora a economia do estado do Rio Grande do Sul só não tenha quebrado no ano passado graças ao auxílio reconstrução, aos investimentos do governo Lula no estado do Rio Grande do Sul. Mas como a mídia tradicional aqui do Rio Grande do Sul é apoiadora do Eduardo Leite, né? Ela principalmente a RBS, né, tem um alinhamento ideológico, ela publica aquilo que vai favorecer ou vai ter algum ponto de vista que remeta a uma boa gestão, né, um exemplo de administração de sucesso por parte do governo do estado e das prefeituras também, de modo geral. Ontem, inclusive, eu estava vendo essa pesquisa, né, a Quest, que tinha, são 8 estados. E, assim, a maioria dos estados, com exceção do Rio de Janeiro, que o Cláudio Castro não está tão bem, e a Raquel Lira no Pernambuco, todos os governadores estão com uma avaliação altíssima. E, assim, parece que nada cola no governo do estado. O governo do estado fica só ali flanando, não tem... E aí eu concordo com você que falta mídia local, mas tem uma questão que, quando a gente vê nas pesquisas nacionais sobre os principais problemas do Brasil, todo mundo fala que é a segurança. E segurança é um papel do governo do estado, é o protagonista na segurança. O que acontece que nem na segurança, Leonel, as pessoas se dão conta de que os estados teriam que fazer a parte dele, e também como isso demonstra que, na verdade, a direita não tem projeto de segurança, porque está um problema gravíssimo no Brasil em relação à segurança pública, né? Não, claro, a segurança pública, pela Constituição, majoritariamente ela pertence aos estados.
Tanto é que os estados gerem as polícias civis, as polícias militares e também agora a polícia penal, que é o sistema prisional, né? Os agentes do sistema prisional. Basicamente, então, essa policiamento de aproximação, esse combate ao crime organizado, essa função mais cotidiana nas cidades pertence aos governos dos estados. Nós sempre alertávamos de que a esquerda precisava assumir essa pauta com uma leitura mais ostensiva e uma leitura menos acadêmica e uma leitura menos, como é que eu posso dizer? Uma coisa são os direitos humanos e como a gente vai tratar a polícia na pauta dos direitos humanos, entende? Do tipo, existe muita letalidade policial, existe muita letalidade policial, existe muito abuso de autoridade, Para mim, essa pauta é uma pauta que deve ser tratada, por exemplo, nos grupos de direitos humanos, no Ministério de Direitos Humanos, entende? Mas eu vejo que a esquerda leva isso para dentro da pauta, por exemplo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As pessoas vão dizer, não, mas a polícia tem que se adaptar a isso. Não, eu concordo, a gente tem que ter políticas de controle das forças de segurança. Só que se eu não disser para a população, não, mas assim, ao mesmo tempo nós temos um projeto robusto de combate à criminalidade, de presença física em determinadas regiões. Tem uma fala do Lula que ele fez há poucos dias atrás, que para mim é muito sintomática, e foi até uma análise até da Globo News, mas que eu concordei, porque ele diz o seguinte, não é possível que a polícia entre, é o caso do Rio de Janeiro, né? Não é possível que a polícia entre suba o morro sempre atirando e matando inocentes. Concordo com o Lula, completamente correto. Mas ele simplesmente se centrou nisso e acabou aí. Como se a criminalidade no Rio de Janeiro não estivesse já endêmica, matando inocentes também, trocando tiro, fazendo as pessoas saírem dos seus carros para procurar barricada. Então, quer dizer, tu entende qual é a mensagem que está se passando? Que do tipo, a única preocupação que a gente tem é controle social sobre as polícias. Mas a gente não tem uma política robusta na pauta da segurança. Do tipo, parece que a gente controla a polícia e com a criminalidade a gente, do tipo, bom, as coisas vão se acertar. Então, para mim, falta essa linha, embora, e é interessante, todos os dados da criminalidade, desde que o governo Lula assumiu, de 23, 24, vem reduzindo. A gente reduziu homicídios, reduziu o latrocínio, estancou um pouco o feminicídio, que ainda teve um pequeno crescimento, mas alguns estados mais que outros. Nós reduzimos todos os crimes violentos, que são aqueles crimes que realmente entram no cômputo, se o país está com uma violência descontrolada ou não. Ou seja, a violência hoje, durante o governo Lula, é infinitamente menor do que durante o governo Bolsonaro. Então, se a gente pegar os dados do governo Bolsonaro e os dados do governo Lula, como em todos os outros dados, apresenta dados melhores. Só que, em termos de sensação, em termos discursivos e em termos de postura por parte do governo, isso não chega na ponta da população e que coloca como a segurança, saúde principalmente, são os dois pontos primordiais, e claro, uma questão da economia e tal, mas esses dois pontos são essenciais. E eu não vejo a esquerda, de forma ampliada, debater sobre isso, sentar e falar sobre isso, e ter uma postura que não adianta mais nós ficarmos debatendo academicamente se isso é punitivismo de esquerda, se isso está de acordo. As pessoas querem ter uma resposta e uma solução para o medo, e o fascismo, no meu entendimento, ele entra muito por aí, na base do medo, na base de que nós defendemos a criminalidade, na base de que nós não temos uma proposta para segurança pública, na base que a gente sempre quer punir somente o policial, entende? E se a gente não acordar para isso, todos os especialistas estão dizendo que a eleição de 2026 vai ser pautada como centro, a pauta central será a segurança pública. Não, e há umas 2 semanas atrás, você vê aqui em São Paulo, um ciclista às 6 da manhã foi assassinado, gente, com um celular. Os caras chegam. Tá assim, as pessoas querem andar na rua tranquilamente, isso é um absurdo, e é hora de falar, gente, olha aí, Tarcísio, a polícia derrite. Isso. Não... A gente tem que apontar, que por exemplo, isso deveria estourar no governo do estado, deveria estourar no secretário da Segurança de São Paulo, que diz que bandido bom é bandido morto, que eles vão meter o pau e tal, Acontece que, infelizmente, a gente tem que saber, tem coisas que colam na gente e não colam na extrema-direita. Assim como é impressionante o discurso anticorrupção.
Né? Quando a esquerda algum membro da esquerda está envolvido nisso, meu Deus, é o fim do mundo, tal. Quando é um membro da extrema direita, é do tipo, isso é um caso isolado, isso é algo muito pontual. Bom, sabendo disso, a gente vai ter que ter estratégias discursivas que façam com que a gente consiga emparelhar. Hoje não é tão difícil de emparelhar, porque tem tantos casos de corrupção envolvendo membros da extrema-direita que esse discurso a gente consegue emparelhar. Mas se a gente também não tiver uma narrativa quanto a isso, vai ficar muito complexa a situação. E eu vejo as pessoas hoje, como é um governo de esquerda e como se criou uma narrativa de que a esquerda defende criminalidade, de que a esquerda é leniente, que defende leis que favorecem os vagabundos, etc, etc. Qualquer coisa que aconteça no município, aleatório, vai estourar na conta do presidente Lula. Vai, não sei se tem uma pergunta, mas eu queria mostrar um vídeo aqui para o Leonel, que, assim, parece que naturalizou agora as pessoas defenderem o nazismo, né, exibirem símbolos nazistas. E ontem o Janones encontrou um sujeito no supermercado e botou para correr. Eu vou mostrar o vídeo aqui. Nazista, imitando o Steve Bannon, o Trump. Faz de novo, vagabundo. Faz de novo, seu bosta. Faz gesto nazista aqui, desgraçado. Vagabundo. Faz gesto nazista aqui, vagabundo. Faz de novo, vagabundo. Nazista, desgraçado. Vai fazer gesto nazista na puta que te pariu, vagabundo. Não é homem não, vagabundo. Correu? Faz de novo, machão. Faz o gesto nazista de novo, machão. Faz o gesto de novo, bandido. Nazista, desgraçado. Nazista, desgraçado. Faz de novo o gesto, vagabundo. Faz de novo, vagabundo! Você não é homem, não? E sai correndo igual um rato, porque nazista é rato. Vaza! Vaza, vagabundo! Vaza! Você tem passado por situações semelhantes com o MBL, né, Leonel? Eu queria que você falasse disso. Você desenvolveu uma estratégia de relação muito suave, com bons resultados, com bons resultados, eu diria. Não só com o MBL, com os neonazistas também, né? A gente tem, inclusive, aí inquéritos em andamento, investigações, né, de denúncias que a gente fez. Teve um caso também muito recente aqui na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa formatura, colocou uma suástica no rosto, etc., né? E nós encaminhamos isso para a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Então, a gente tem também combatido essas células neonazistas e, enfim, esses incels, assim que a gente chama, que trabalham muito na independência, mas são radicalizados, né, pelas redes sociais. E com o MBL também no mesmo sentido. E eu sou da tese que não adianta nós tentarmos fazer um diálogo republicano, um diálogo civilizado, né, com pessoas radicalizadas, porque ainda mais quando tem filmagem da parte deles também. Não é esse caso aí do Janones, né? Mas muitas vezes a gente cai em armadilhas que tem alguém nos filmando, eles fazem perguntas, nos interpelam, e daí tu quer entrar num debate argumentativo, eles recordam como quiser e eles ficam como vencedores do debate. Então a gente não tem que dar margem para debate. Para mim é xingamento, é dizer de onde trabalha, quem é que financia, e basicamente é isso, né? Criar um clima que não permita com que eles façam qualquer tipo de recorte que favoreça eles. Então, para mim, essa é uma estratégia. E, claro, hoje eu tenho chamado a atenção, esse vídeo do Janones, claro, a gente não vê o início, né? Ele grava na sequência depois do gesto. Mas, se a gente for observar, essa é uma estratégia da extrema-direita fascista global, que tu vai esgarçando os limites e fazendo gestos e vai contaminando e vai normalizando determinadas situações até que isso se transforme numa norma padrão, em que isso é ok, é aceito, e do tipo, ninguém vai discutir mais se é crime ou não, porque não, é liberdade de expressão, é o que eles têm defendido. Isso é muito preocupante, porque o nazismo, o fascismo, né, na Segunda Guerra Mundial, e o nazismo, eles cresceram justamente nessa lógica de esgarçamento. Eles iam testando, iam normalizando e iam sempre dizendo que a reação de quem criticava era exagerada, estava fora do tom, desnecessário, não era verdade, era só uma opinião. Bom, acabamos onde acabamos, e no meu entendimento essa pressão é global hoje. Por exemplo,
acho que foi no dia de ontem, o primeiro-ministro da Inglaterra foi até os Estados Unidos sentar com o Trump lá para uma conversa e o vice acusando abertamente de que na Inglaterra, no Reino Unido, nós não tínhamos liberdade de expressão, quer dizer, um assunto completamente extemporâneo, mas se cria uma narrativa de que se tu combate gestos nazistas, se tu combate a fake news, se tu combate as mentiras deliberadas e organizadas, financiadas, tu está tolhendo a liberdade de expressão, e aí eles conseguem ir ampliando e radicalizando as pessoas, e para mim isso tem acontecido no Brasil, nitidamente, porque, claro, hoje vamos pegar, a gente tem algo pontual, de fato, nos alimentos, por exemplo, no aumento da inflação dos alimentos, mas que ainda é 50% menor do que durante o governo Bolsonaro. Se nós observarmos, por exemplo, o preço do arroz hoje, mesmo com essa alta, ainda é menor do que na época do governo Bolsonaro. E se a gente for fazer a conversão do período, vai ser menor ainda, porque há 3 anos atrás, né, se for pegar o valor dos... Enfim, então seria ainda menor, mas mesmo com o preço da época e o preço hoje, o arroz está mais baixo. O óleo de cozinha está mais baixo. O café está mais baixo. Mas a sensação que a gente tem através de tantas fake news, tantas informações e pelo domínio que a extrema-direita tem das redes sociais é de que, nossa, nós vivemos um caos que antes era muito bom e agora está péssimo. E a mesma questão, por exemplo, da emenda PIX, que na verdade, nitidamente, agora está favorecendo facções criminosas e que o governo não tinha nada daquilo que estava sendo dito naquele vídeo do Nicolas. Então, mas aquilo ficou como um fato consumado, que o governo queria controlar, queria cobrar impostos, que o governo federal quer aumentar. Então, quer dizer, aí eu vejo muitas pessoas do campo progressista atacando o próprio governo, dizendo, o Lula é isso, quer dizer, meio que entrando na mesma lógica que, no meu entendimento, é contraproducente e lembra muito o processo de 2013 em diante que levou ao golpe da Dilma em 2016. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não tenha que tensionar o governo à esquerda, não estou dizendo que é nós, como progressistas, mas a gente tem que ter uma noção da realidade do Congresso Nacional e uma realidade do controle das redes sociais, porque as redes sociais, elas estão sendo usadas nitidamente para radicalização e muitas pautas que são colocadas ali nem são as pautas primordiais desse grupo, mas eles colocam várias pautas bomba, várias pautas polêmicas para tirar o foco de algo que realmente é importante. Então, eles acabam pautando em um momento que eles estão perdendo. É o caso do Milei, por exemplo, na Argentina. Enquanto ele estava sendo denunciado de forma frontal contra um caso grave de corrupção envolvendo uma moeda, uma Bitcoin lá, o que aconteceu? Ele começou a pautar outras coisas absurdas, do tipo, foi lá para os Estados Unidos, pegou uma motosserra, disse que atacou o Brasil, dizendo que o Brasil é uma ditadura, depois agora ele foi lá e chamou as pessoas com deficiência de idiotas e retardados. E aí, pode ver, a pauta ficou em cima dos absurdos que ele está falando e não mais sobre o grave caso de corrupção dele. E a mesma coisa o Trump e o Bannon e o Musk, eles vão nitidamente comprando brigas e ao invés de responderem pelos absurdos que estão fazendo, a gente fica na pauta moral, na pauta dessas questões, e assim eles vão também, dentro das nossas próprias redes, também, de certa forma, ampliando a lógica do politicamente incorreto, da ditadura do politicamente correto, da liberdade de expressão absoluta, e vão ganhando espaço e propagando sua ideia extremista fascista. O Hadi, tem gente falando aqui, se eu votasse no Rio Grande do Sul, votaria no Hadi e tal. Queria saber como é que está a discussão para 2026 aí no Rio Grande do Sul. Tem 2 vagas para o Senado e uma para governador e outra de vice. O Paim diz que não é candidato a senador, que é o senador eleito. Como é que estão as conversas aí? O PT está se organizando ou vai esperar o barco passar? Nós temos agora o PED, que é o processo de escolha direta no Partido dos Trabalhadores em nível nacional, que vai acontecer na metade desse ano. Eu acredito que depois do PED é que realmente a gente vai ter um norte mais efetivo quanto a isso. O fato é, o Lula, há um tempo atrás, fez uma... Não, o Lula diretamente não fez, né? Mas o Pimenta disse que o Lula teria feito um gesto, né, colocando o Edgar, que tinha sido candidato na última eleição, já como candidato a governador, do ponto de vista dele, e o Pimenta como candidato ao Senado. Claro, isso é uma coisa muito assim,
opiniões, tá? Não é algo consolidado. Mas, assim, quem aparece hoje, tá, no meu entendimento, e as conversas andam nesse sentido. Nós teríamos 3 quadros para ocupar esses dois espaços, tá? Vamos chamar 2 espaços, candidato a governador ou vice e Senado, tá? Daí eu vou dizer governador ou vice porque o PT ocuparia um desses lados, né? Do governador ou vice, não os dois. Então, quer dizer, a gente tem 2 espaços, dentro da chapa para governador e para o Senado. Porque a segunda vaga para o Senado, provavelmente o nome que é apresentado é um nome de recall, é um nome para ser construído, porque não tem como nós elegermos 2 senadores. Se botar 2 nomes fortes, tu anula o outro. Então, tem um espaço, né, no nosso entendimento. Então, assim, nós temos pelo menos 3 nomes apontados, que é o Edgar, que já foi o candidato na última eleição, temos o Pimenta, né, que é deputado federal, foi ministro do governo Lula, depois teve um certo desgaste com essa função do afastamento dele da Secretaria da Comunicação, mas ainda é um nome muito forte, foi importante aqui na reconstrução do Rio Grande do Sul depois das enchentes. E o terceiro nome é do Pepe Vargas, que atualmente é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, já foi prefeito da cidade de Caxias, que fica na Serra Gaúcha, né? É médico, enfim, tem se colocado também, ainda não de forma tão ostensiva, mas tem entrada dentro do partido. Então, nós teríamos 3 nomes, mas, claro, isso vai passar muito pelos diálogos ali com o campo progressista, enfim, o campo mais ampliado, né? Junto ao PSOL, junto ao PCdoB, junto ao PSB, o PDT, que são os partidos que aqui no Rio Grande do Sul existe a possibilidade, né, de termos uma proximidade maior. Então, para mim, esse é o quadro atual aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma eleição para governador muito difícil, porque o Rio Grande do Sul ele conseguiu criar, de fato, uma terceira via, porque nós temos uma extrema-direita extremamente fortalecida, temos uma esquerda que tem uma relevância aqui no estado, diferentemente de Santa Catarina e Paraná, que é muito mais enfraquecida, mas ao mesmo tempo nós temos uma direita que, sabendo disso, vai jogando no meio do campo, que é do tipo assim, se você não quer os extremistas, né, venham comigo porque eu tenho mais chance de ampliar a votação no segundo turno. E por outro lado, a extrema-direita também se favorece porque ela diz, bom, se a esquerda vier, eu sei que essa centro-direita, essa terceira via também vai vir comigo. Então, muitas vezes, e foi o que aconteceu na última eleição aqui para o governo do estado, se a gente for observar, boa parte do campo progressista votou de mau grado no Eduardo Leite. O Eduardo Leite, se não tivesse votos da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, né, se não tivesse esses votos, inclusive ideológicos, no primeiro turno, ele não teria ido para o segundo turno. Eduardo Leite não é o fenômeno que vende, entendeu? Ele não teria sido reeleito, nem teria ido ao segundo turno. Quem teria ido ao segundo turno seria o Edgar Preto, que era o candidato do PT. Mas pela compreensão de parte do campo progressista de que o Edgar Preto, membro do MST, vindo do PT, etc., num confronto com a extrema-direita já consolidada, e que as pessoas sabiam que iria para o segundo turno, que era o Onyx Lorenzoni, ministro do Bolsonaro, etc., num confronto direto, os eleitores de Eduardo Leite migrariam majoritariamente para o Onyx, as pessoas disseram, não, vamos botar o Eduardo Leite, a esquerda vota no Leite, a gente derrota a extrema-direita. Então foi uma opção aqui, foi realizada, e para mim ainda a gente vive um pouco esse dilema, né, de que se nós vamos para o segundo turno, a gente não consegue migrar os votos da centro-direita, e se a centro-direita vai, os votos da esquerda vão para essa terceira via. Então esse é o quadro que nós temos e que a gente tem que trabalhar para tentar modificar até a eleição de 2026. Você vai a federal ou estadual? Eu vou a estadual, em tese, até o momento eu irei a estadual novamente, porque a gente tem a compreensão que a gente não pode perder os espaços já consolidados. Tem um processo de finalização de um mandato, de apresentar uma construção. É o nosso primeiro mandato, a gente não terminou, né, o mandato de vereador, então a gente começa como vereador, 2 anos depois vai a estadual, e para a gente é muito importante do tipo finalizar o mandato e tentar caminhar nesse sentido, e até porque a gente considera que é importante também permanecer em Porto Alegre, para fincar nossos pés aqui, para aprofundar a relação com o estado do Rio Grande do Sul e com a capital também, porque a gente sabe que vai ter um trabalho muito duro, né, para a eleição de 28 aqui na capital, e é uma eleição muito importante para a gente também.
E aí você já se coloca como pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, pelo jeito. Tudo passa pela eleição de 2026, né? E pelos diálogos internos com as forças políticas, porque nós precisamos de uma frente ampla de fato. E eu não digo frente ampla, nós precisamos de um diálogo com o PDT, a gente precisa de um diálogo com o PSB, precisa de um diálogo, claro, dentro do nosso campo, né? Com o PSOL, com o PT, com o PCdoB, isso tem que ser muito bem articulado, até mesmo diálogos aí com o PRD, né, que é uma dissidência do PTB, mas que é um partido mais à direita, mas que também não está alinhado necessariamente com a extrema-direita. Nós temos o próprio PSD. Então, assim, Avante, né, partidos menores, mas, assim, nós precisamos ter um diálogo amplo, democrático, e demonstrando que Porto Alegre precisa de uma alteração aqui na eleição de 28, porque esse grupo que está lá consolidado tem colocado a cidade num atraso absoluto e cada vez mais está se pautando pela lógica do extremismo ideológico e de escolhas econômicas, e inclusive casos graves de corrupção que têm prejudicado muito a cidade de Porto Alegre. Muito bem. Ó, o Olair, que é nosso membro aqui, é aí de Porto Alegre, ele diz: bom dia, camaradas. Leonel, nosso futuro governador do Rio Grande do Sul. Aí já tá tem nome de governador do Rio Grande do Sul, né? Leonel. E o mais legal, né? O meu nome é em homenagem ao Brizola, meu pai, que eu sempre digo, né? Meu pai era brizolista, fundou o PDT, era do grupo dos 11, da legalidade e tal. E minha mãe fundou o PT. Então eu tenho o nome de Leonel em homenagem ao Brizola, faço parte do PT, enfim. E o Brizola foi prefeito de Porto Alegre e foi governador de Porto Alegre também. Então é interessante, né? Uma boa chapa aí, Leonel e Juliana Brizola. Eu brincava, um dia eu brinquei com a Brizola, eu disse, quem sabe a gente faz uma chapa, Leonel, Brizola, daí Leonel Rádio pequenininho, dela Juliana pequenininho, Brizola grande, assim. Leonel Brizola. Ele voltou. Muito bom, Leonel, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje, já vou dizer até a próxima, que a gente vai estar sempre aí em contato, e um ótimo carnaval para você. Carnaval que em Porto Alegre não vai acontecer, né? Nós não teremos carnaval em Porto Alegre, a prefeitura não organizou nenhuma rua fechada, não organizou nada oficial na cidade, é tudo muito particular das pessoas, é um absurdo, e para mim está vinculado a essa lógica ideológica, né? Essa visão ideológica, extremista, né? E vamos ter só o desfile das escolas de samba, mas em outro período, não no período do carnaval. Então é algo muito preocupante, assim, né? Esse desdém com a cultura popular que a prefeitura do prefeito Sebastião Melo tem aqui na capital. Então, muito obrigado e tamo junto. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Valeu, Leonel. Tchau, valeu.